toda palavra que vem da boca de Deus se cumpre. Amém, irmãos? Amém. E é justamente o que vamos ver hoje, como essa palavra é poderosa para os nossos tempos, para os nossos dias e para as nossas vidas. Amém. Levante a sua mão, declare: esta palavra é poderosa na minha vida. Amém? Vamos ler o primeiro versículo aqui da mensagem, o versículo de número 11. É o versículo chave. Nós vamos lê-lo agora. Diz assim: estão comigo? Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que há em mim. Amém? Não há falhas, não há erros. O Senhor aqui, em outras palavras, Ele diz que a sua palavra é poderosa para cumprir todos os seus propósitos. De uma forma universal, Deus tem o domínio e o controle sobre toda a história, sobre todo o tempo, através da sua soberania, mas também de uma forma individual. Deus tem propósitos específicos e diferentes com cada um de nós, com cada um dos seus filhos e filhas, com cada um do seu povo. A palavra dele não torna para ele vazia, sem efeito, sem produzir algo. Esta palavra que você está ouvindo, creia, está produzindo algo nesta noite aqui sobre a sua vida. Mas tudo depende de como a gente ouve. É por isso que quando Isaías fala isso daqui, e nós estamos trazendo para a igreja essa palavra revelada, esta palavra, ela, como é que eu posso dizer? Ela esmiuçada, né? Para você entender de forma entendível, para você compreender as Escrituras, é somente com um propósito: colocar fé dentro do teu coração. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então a própria palavra, primeiramente, ela produz fé. A Bíblia diz que quando nós ouvimos a palavra, precisamos misturar fé. Então nós temos que crer nesta palavra, temos que crer que esta palavra que a gente está ouvindo, ela está produzindo algo. E ela quer produzir algo em nossas vidas. Ela não está vindo pelo acaso ou ao acaso. Ela vem com um propósito e tem um propósito bem definido pelo Senhor. Não é o meu propósito, não é o seu propósito. Por isso que eu falo para vocês: num atendimento, num gabinete, eu vou falar ali, vou ouvir, vou atender, vou conversar conforme a pessoa está. Eu vou orientar de forma individual, específica. Porém, eu não venho para o púlpito para pregar para A, para B. É a palavra de Deus que está sendo pregada para todos nós. Aleluia. Porque Deus quer falar por essa mesma palavra com
todos nós. E esta palavra tem o propósito de produzir algo em todos nós. E que bom que todos nós possamos crer nesta palavra. Isaías também nos deixa claro que a palavra ela é uma fonte de poder, desde o céu até a terra. Compreenda isso, eu já vou te mostrar o versículo. A palavra de Deus é uma fonte de poder desde o céu até a terra. Como ele vai comparar? Como a chuva que cai do céu e cumpre um propósito bom na terra. Leiam comigo o versículo de número 10. Ele vai comparar a palavra que nós lemos no versículo 11, ele vai comparar no 10. Ele vai dizer: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra. Quem está tendo a sua vida regada aí? E a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Vejam, ela é responsável por produzir aquilo que vai à mesa do homem. A chuva, ele fala chuva. Então no 11 ele vai dizer: assim será a palavra que sair da minha boca, desde o céu até a terra, cumprindo um propósito divino, grandioso, maravilhoso em nossas vidas, irmãos, para produzir coisas em nossas vidas. Oh, aleluia. Amém, irmão? Para regar a nossa vida, para fazer brotar. Entenda isso. Até chegar o pão, até chegar o pão, tem todo um processo. A gente se engana, porque a gente só está preocupado com o final do processo. Mas eu já falei aqui, quem não quer enfrentar o processo não chega ao propósito. Você tem que enfrentar o processo, tem que passar pelo processo. Há um processo de Deus. Mas a gente só está preocupado naquilo que a gente quer. Mas antes de chegar aquilo que a gente quer, que a gente precisa, o pão aqui, tem todo um agir de Deus, tem todo um mover de Deus, e tudo depende da palavra. É o que nós estamos aprendendo. Aí as pessoas fazem tanto malabarismos, tanta coisa, adornando, enfeitando o pavão, como dizia a vovó. Você sabe essa expressão que significa? Para que você vai enfeitar o pavão se o pavão já está enfeitado? Nós não precisamos de mais nada. Este é o conceito. O que nós precisamos é termos a nossa vida regada pela palavra de Deus. Essa palavra é poderosa, ela é suficiente. Uma das solas é sola Escrituras. Somente a palavra. Foi assim que os reformadores, que aqueles que tiraram praticamente um porção de gente da idolatria, da religiosidade, foi com este pilar que eles fizeram com que houvesse uma verdadeira conversão dentro da própria igreja, que era dominada ali pelas religiosidades da igreja romana. Então, a palavra, quando Martinho Lutero colocou aquelas teses lá, ele estava, entenda, ele não estava querendo mais que
a igreja e aquelas pessoas vivessem por normas de homens, por conceitos humanos, por religiosidades da igreja, mas pela palavra de Deus. Então houve um resgate, e aí o que nós conhecemos até hoje como os protestantes, né? Então, esse é o poder que tem a palavra, o poder de produzir coisas boas de Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? É ela que produz as bênçãos. É ela que produz o agir de Deus, a intervenção do Senhor, livramentos, curas. Jesus, ele curava, mas o que ele fazia antes de curar? Ensinava. Porque uma coisa está ligada com a outra. Eu já falei para vocês aqui, vocês já aprenderam, que a cura em si nunca foi o propósito maior e perfeito de Deus. A cura física, as curas e libertações que Jesus fazia. Havia um conceito maior, um plano maior, um objetivo maior, um propósito maior do Senhor. Era a cura espiritual, a cura do pecado. O Filho do Homem veio para destruir as obras do diabo. Como diz lá o livro de Atos, no capítulo 10, fala que Jesus, ele veio pregando bem, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, este é o propósito maior de Deus. Mas, acompanhe as bênçãos, a salvação chegou, as bênçãos acompanham. Deus vai cuidar do seu povo até o fim. Com escapes, com livramentos, com bênçãos. Amém? Com provisões. Aqui eu vou entrar agora com vocês em 4 especificações do poder desta palavra. Eu vou passar por áreas, por situações, por questões, mas o entendimento a palavra de Deus é poderosa. A primeira especificação: a palavra de Deus é poderosa para levar o homem ao arrependimento. Quem convence a pessoa? Jesus ensinou, a missão seria de quem? De convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quem? O Espírito Santo, sim ou não? Mas qual é o instrumento do Espírito? A palavra. E o Espírito Santo, ele vai até usar pessoas, pregando a palavra. Amém? Quando uma pessoa ela não se arrepende, depois dela ter ouvido a palavra, um apelo, e às vezes eu vejo isso com muita tristeza. Eu fico às vezes imaginando, eu vou abrir um parênteses aqui, um parênteses talvez grande, nessa questão com vocês. Porque eu fico pensando, poxa, mas será que vale a pena realmente se preocupar só com a alma das pessoas? Ou não é só com a alma, a expressão está errada, mas prioritariamente com a alma da pessoa? Porque a gente se preocupa no todo. Mas desculpa, em primeiro lugar, eu tenho que fazer você um cidadão do céu. Aleluia. Eu não estou aqui para enfeitar o pavão. Não estou. Temos que pregar o Evangelho como ele é. Mas às vezes você pergunta: será que vale a pena você ter isso como prioridade? Vale. Continua lá. E vai sempre valer. Mas, por exemplo, uma pessoa chega
e ela precisa de ajuda, porque ela está com um problema, assim, sabe? Aí, você quer manter ela na igreja? Ou você quer realmente trazer cura, restauração, salvação para essa pessoa? Aí, se você quer só, está interessado somente em resolver o problema dela, que ela seja mais um número na sua congregação, então você não esquenta com doutrina, você não esquenta de levar a pessoa ao arrependimento. Você não tem interesse de mostrar para ela o que realmente ela tem que fazer, porque você sabe que você vai mexer, como é que dá o nome? Negócio lá do marimbondo, lá, no vespeiro, casa do marimbondo, e vai sair marimbondo para todo canto pelado, porque as pessoas não querem ouvir a verdade, e é a verdade que cura e liberta. As pessoas querem resolver o problema, aí você chega na pessoa e fala assim: olha, irmãos, a gente não precisa de muito para identificar qual é o problema, porque o Espírito Santo, ele é o professor, ele é o instrutor. É só você se colocar à disposição. É assim, irmãos, em todos os atendimentos, em todos os gabinetes. Isso não é meu, não é de mim. Aí você identifica, aí você diz para a pessoa assim: você precisa fazer isso. Aí a pessoa até dá uma aparência que vai, mas aí você vê, cadê a pessoa? Mas tinha tudo para resolver o problema dela. Mas é um jeito mais difícil, talvez seja, porque enquanto essa palavra ela permanecer, e ela mesma diz que vai permanecer para sempre, e vai para sempre. Irmãos, o que é certo, o que é errado, e não vai mudar. Não vai mudar para agradar A, não vai mudar para agradar B. Então você sempre tem uma escolha, e parece que eu sempre faço a escolha. Com isso eu vou afastar a pessoa, mas não é a minha intenção, e nunca foi a de Cristo, por exemplo, nosso maior, aquele que nos inspira, nosso mestre. Mas quantos deram as costas para ele? Quantos não permaneceram com ele? Então você pregar e viver realmente o Evangelho como é, infelizmente passa por isso. Mas entenda esse Deus. A palavra de Deus é poderosa para levar o homem ao arrependimento. Foi isso que eu fiz, é isso que eu tenho feito. Só que as pessoas não querem se arrepender. Elas não querem deixar o pecado, não querem ser transformadas, não querem mudanças. Elas querem mudanças na vida financeira, familiar, no casamento, mas elas não querem mudar o principal, o coração. E se eu te disser que essa palavra muda o coração? Amém. Glória a Deus. E se eu te disser que essa palavra muda o pensamento? Amém. Uma das coisas mais difíceis que tem é você fazer a pessoa entender que há necessidade de mudança. Às vezes até mesmo para pessoas que já estão há muito tempo na igreja. E até tem cargos, são pastores, são obreiros, enfim. Porém, existem pensamentos, escolhas, decisões, o modo de ver. Aí às vezes eu fico pensando, porque entenda, não é só arrependimento para a salvação, são mudanças de atitudes, de comportamentos.
Porque a pessoa está conduzindo tão mal a situação, mas Deus está falando que ela não quer mudar, porque simplesmente mudar gera dificuldade, as pessoas não querem dificuldade. Mas aquele que quer seguir a Cristo, tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz para seguir. Mas quem quer pegar a sua cruz? Poucos. Mas o caminho ele é apertado, a porta é estreita. E sempre será. Amém? Porque a palavra permanece para sempre. Deus é imutável. Se a palavra é dele, a palavra é imutável. Não muda, não sofre variação. Não varia de acordo com quem está ouvindo. Se essa eu preciso agradar e aquela ali eu preciso agradar. Não existe isso. A palavra para todos. Então, vamos ver aqui o verso 7, onde Isaías ele diz o seguinte: deixa o ímpio o seu caminho. Presta atenção na palavra caminho. E o homem maligno, os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é. Então a palavra apresenta um Deus misericordioso, piedoso, benigno, e que mostrou todo o seu amor de uma forma maior, enviando o seu próprio Filho. Jesus é a expressão perfeita do amor de Deus por nós. Mas a palavra que estava sendo, porque lembra que eu falei no começo, o contexto é cativeiro, o contexto é restauração após o cativeiro, para sair do cativeiro. Aquele povo precisava se arrepender. A Babilônia seria 70 anos. Foi falado isso por Jeremias e foi 70 anos. E ninguém iria mudar aquilo. Surgiu, se levantavam outros profetas e diziam: não, não vai acontecer isso não vai durar tanto. Aqueles que gostam de massagear ela. Por exemplo, falei com vocês aqui no domingo, nosso país vai atravessar um momento difícil. Vai atravessar um momento difícil. Ponto. E por quê? Porque a palavra está inspirada, revelada, aberta, para nos levar a precauções. Vocês estão entendendo? Aquele povo precisava se arrepender. Não tinha outro jeito. E o que estava vindo sobre eles? A palavra. O que levaria aquele povo ao arrependimento? A palavra. Muitos, na verdade, só perceberam e só se deram conta disso porque o Senhor avisou. Veio cativeiro. Já dizia a vovó: não vem pelo amor, pela dor. Então aquele povo se voltou para o Senhor depois por causa da dor do cativeiro. E foi necessário que se levantasse, assim como no deserto lá, que quando saíram do Egito, levantasse a outra geração. No caso lá, 2 gerações, quase praticamente.
Até porque nessa questão de 70 anos tem uma questão simbólica também. Inclusive no contexto com o Apocalipse, né, nas coisas que vão acontecer. Fica ligado lá nos estudos do Apocalipse do pastor Leonardo, lá no canal da Igreja do YouTube, que você vai aprender. Então tinha que ser determinado pelo Senhor, ninguém iria mudar aqui. Mas a palavra estava vindo para avisar, para alertar, para fazer com que aquele povo se preparasse, para fazer com que aquele povo se voltasse, se tornasse ao Senhor, se arrependesse. Aí vocês leram comigo aqui, deixe o ímpio o seu caminho. Vocês estão andando do seu próprio jeito. É o que eu falei para vocês. Não é só uma questão de pecado, literalmente falando. Porém, caminho está ligado à vida. E vida está ligado à mente e coração. Mas principalmente aqui, a vida não está no coração. Isso já está provado até cientificamente. A vida está no cérebro. Aqui está a razão, o entendimento humano, aonde nós precisamos nos converter ao Senhor. Quando Jesus ele ganha a nossa mente, ele ganha o coração. Se ele não ganhar aqui, ele não ganha aqui. Tudo passa por aqui. O que a gente ouve, a palavra é aqui que é trabalhada. Uma vez que ela tem sucesso aqui, ela tem sucesso aqui. E se ela chegou aqui, ela vem para cá, significa dizer que essa palavra ela está tendo efeito. Lembra do versículo 11? Ela vem para produzir. Jesus chamou o que? O coração de terra. Quando ele diz que a palavra dele é semente para produzir frutos. 30, 60, 100 por um. Para cada semente, 30, 60, 100. A medida da fé e do propósito que Deus tem com cada um. Mas produz. Porque a terra está fértil, porque foi regada pela água da palavra de Deus, porque ali foi plantada a semente da palavra de Deus, e tudo converge na palavra de Deus. O convencer do Espírito pela palavra de Deus, para nos levar exatamente a esse arrependimento que nós precisamos e nos tornar realmente o Senhor, mudar nossa maneira de agir, nosso caminho, nossas atitudes. Isto influencia, irmãos. Ainda que muitos acham que nada acontece, é imperceptível mesmo, e é gradativo aos poucos. A pessoa ela começa a fazer o seu próprio caminho, em uma coisa, e outra, e outra. Mas o que nós entendemos quando a Bíblia diz assim, por 3 vezes, inclusive nas Escrituras, o meu justo viverá pela fé no quê? O que você entende por viver pela palavra? Em alguma coisa só? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então não são algumas coisas, em tudo. Lembra que nós sempre falamos aqui sobre nós estamos num caminho de aperfeiçoamento, mas muitos, infelizmente, não querem mudar rotas, não querem mudar coisas. São crentes seletivos, com rotas seletivas,
Isso é para mim, isso não é para mim, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu posso, não posso, isso eu consigo, isso eu não consigo. O que tem que acontecer? Mudança. Mudança aonde? Você entendeu o que a gente está falando. Vem o versículo 8. O que ele diz aí? Olha, ele vai no cerne da questão, na raiz do problema. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos. O que nós deveríamos querer? Caminho do Senhor e os pensamentos. Muitos difíceis, temos que abrir mão, renunciar. Mas o quanto que as pessoas estão dispostas. E isso, quando você quando recua no caminho, na direção que você está indo, que você está indo na tua direção. O que significa isso? Arrependimento. O puro e simples arrependimento. Não é só o arrependimento para a salvação. É arrependimento de rotas erradas que eu estou fazendo para esse caminho. Não é o caminho do Senhor. Pensamentos errados que eu estou tendo sobre situações. Eu estou querendo um jeito mais fácil. O Espírito Santo está dizendo. Não é do nosso jeito mais fácil. Amém? Amém. Quantos recebem aqui? Segundo, a palavra de Deus é poderosa, agora sim, vamos falar, para salvar. Versículo 3. Vamos ler o versículo 3 aí. O que diz aí? Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Quando o Senhor Deus ele renova essa aliança com Davi, a mesma aliança que ele fez com Abraão, Isaac, Jacó, José, por aí foi. Irmãos, quando ele faz essa aliança com Davi, ele não é somente uma aliança para aqui ou agora, é uma aliança eterna. Por exemplo, uma das promessas que a descendência de Davi jamais deixaria de ter o trono. Quem foi chamado filho de Davi? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Não é isso? Quem é o filho de Davi? Jesus, e o reino dele é eterno. As promessas eram além dessa vida. Falava essas beneficências da vida de eternidade. A palavra de Deus anuncia e revela o autor da vida. Por isso que ele diz: ouvi a minha voz, a minha palavra, e a vossa alma viverá. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, o verbo, a palavra produz vida, vida de verdade, vida abundante, vida eterna. Amém? Vida eterna. O inimigo, o vosso adversário, o ladrão, o diabo, Satanás, a serpente, o dragão, veio para matar, roubar, destruir, através do que? Do pecado. Mas eu vim para destruir as obras do diabo, para que vocês tenham vida e vida com abundância. Os pregadores populistas: você tem que ser rico, milionário, casa própria, carro, não, vida com abundância significa
vida eterna. Esse é o conceito literal do que Jesus fala. Aleluia. Só que as pessoas se confundem porque elas acham que Jesus alguma vez pregou no reino desse mundo. Ele disse: o meu reino não é desse mundo. Jesus, ele disse: eu vim pregando-vos o evangelho do... É isso que nós temos que compreender. Então a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar, para produzir vida com abundância em nós, para nos dar a vida eterna, porque ela nos leva ao Filho, ao Salvador, a Jesus. Ela aponta para Ele, ela diz assim: só há uma saída, e é Cristo. Ele tem a solução para todos os seus problemas e para o maior dos seus problemas. É isso que a gente fala, mas a pessoa ela não aceita. Ela tem que mudar, ela tem que se converter, ela tem que, sabe? Ela não quer. Ela quer o caminho mais fácil. O caminho mais fácil não vai dar. Não vai chegar. Não tem jeito. Quantos recebem aqui para a glória de Deus? Terceiro, a palavra de Deus é poderosa para restaurar vidas com paz e alegria. Isso também se chama vida abundante. Isto é a prosperidade bíblica. Deus ama a prosperidade dos seus servos. O que significa a prosperidade dos seus servos? Deus quer que os seus servos vivam em paz e com alegria. Quantos recebem aí para a glória de Deus? Aleluia! Amém? Vamos ver aqui, versículos 12 e 13. 12 e 13. O que diz aí no 12? Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Irmãos, o significado disso aqui é uma visão que o Senhor Deus ele deslumbra do povo de Israel voltando do cativeiro, chegando na terra prometida de novo, chegando em Israel, e ali é como se, como ele diz aqui, né, os montes, os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. A restauração que o Senhor Deus iria fazer com o povo de Israel. Então por isso que nós colocamos, essa palavra é poderosa para restaurar vidas com paz e alegria. Deus é o Deus que restaura a igreja, o nosso Deus, e Ele restaura através da sua palavra. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Israel seria livre do cativeiro, eles teriam paz e alegria de volta para a sua terra. Um salmo muito bonito, anota aí para você estudar isso, fazer o teu devocional até o domingo. O salmo 126 fala sobre isso. O salmista lá diz assim: e os nossos lábios se encheram de riso e a nossa boca de alegria. Grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. E falava ali no Salmo 126, deslumbrando a saudade da terra, a saudade de Israel, sabe, irmãos? Então é muito precioso a gente entender as Escrituras, Deus fala assim, dessa forma com a gente, amém? Deus tem restauração de paz, Deus tem restauração de alegria para você, amém, irmãos? Deus não quer que você fique em tristeza e amargura, não, sabe, irmãos? Deus quer que você tenha paz, Deus quer que você tenha alegria. Glória a Deus por isso, amém? Assim é a palavra do Senhor em nossas vidas, irmãos. Ela restaura paz e alegria, em nome de Jesus. Ela pode restaurar a sua família, ela pode restaurar seu casamento, ela pode restaurar a sua vida financeira, sim.
ela pode restaurar sua paz e sua alegria. Ela pode. Creia nesta palavra. Que a obra que Deus faz, irmãos, os planos dele, os propósitos dele são bons. Ele diz assim: sou eu quem sei que pensamentos tem a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Quantos recebem aqui para a glória de Deus? Quarta e última especificação aqui de como é poderosa essa palavra. A palavra de Deus é poderosa para prover o que nós precisamos. Amém? Se você quer a provisão do Senhor, você precisa estar atento à sua palavra. O problema é que as pessoas só querem a provisão, elas não querem a palavra. Este é o grande problema que muitos ocorrem neste erro. Mas vamos aqui ao versículo de número 1, Isaías 55, verso 1, diz assim: estão comigo? Ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comer. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Irmãos, aqui eu quero falar com vocês algo muito sério. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Essa palavra que é poderosa para fazer tudo isso, não permita que ninguém comercialize ela na tua vida. Amém. Porque ela é gratuita. É de graça. Você pagou alguma coisa para entrar para ali? Mas a questão não é nem essa. Porque se já tem hoje, nós estamos tanto no final dos tempos, que já tem culto que cobra. Mas a questão é o que é feito com essa palavra durante o culto. Quantos são os lugares que depois de uma palavra vem um envelope? Uma campanha, um propósito. Sim ou não? Como se Deus fosse abençoar por aquilo que você vai fazer. A palavra de Deus é clara. E é por isso que ela vem de forma gratuita. Porque nós temos um Deus que já nos abençoou em Cristo Jesus. Tudo que nós fazemos, irmãos, não é causa, é consequência. O que nós fazemos é resposta. Nós não fazemos nada para ter nada. O que nós fazemos é porque nós já recebemos muito. E esse é o sentido. Infelizmente, muitas igrejas estão perdendo. Muitas pessoas estão sendo convencidas desse absurdo. De alguma maneira, a palavra é comercializada. Isso é muito ruim. Isso tem estragado, tem corrompido nosso meio. Você vê que tem pessoas que, para pregar a palavra, cobram absurdos. Para ir cantar na igreja, cobram absurdos. Isso está certo? Não está. Aí a pessoa diz assim: não, mas fulano vai ter custo disso, aquilo, outro. Uma coisa é o custo. E se a pessoa está disposta a fazer isso, e tem gente que quer, infelizmente, de uma certa forma também, trazer, ou está trazendo sempre uma novidade, ou coisas que empolgam, ou enfeitar o pavão, para que a membresia não ocorra no ostracismo, né? Naquela sempre a mesma coisa, a mesmice. Mas eu não me canso de dizer para vocês que eu não me canso, como o apóstolo Paulo, de dizer sempre as mesmas coisas. O culto a Deus
é assim, existe uma forma muito clara nas Escrituras de como é um culto ao Senhor. Mas tudo isso tem sido desvirtuado e no final das contas é a palavra de Deus sendo comercializada de uma forma ou de outra. Mas voltando ao raciocínio de quem cobra para cantar e quem cobra para pregar e quem paga para a gente cantar e quem paga para a gente pregar, uma coisa é a pessoa estar disposta a receber uma oferta ali, né? Outra coisa é a pessoa realmente viver daquilo dali e cobrar em cima daquilo dali. E ter, até mesmo por causa disso, porque o meio evangélico, eu estou mergulhando nessa parte aqui, irmãos, porque o nosso meio é um meio rico, é um meio produtivo, mas eu quero te dizer que não tem nada a ver com o que a palavra produz. Não tem nada a ver. Mas de uma certa forma essas pessoas, elas se aproveitam, elas comercializam o dom que Deus deu, a obra que Deus fez, o talento que o Senhor gerou, que é essa palavra, gente. E o que nós aprendemos com o nosso Senhor, de graça recebemos, de graça. Você ser ajudado é uma coisa, você receber uma doação, uma coisa, você receber uma oferta, uma coisa, agora você cobrar é outra, totalmente. Amém? Vamos fazer isso. Então, o versículo 1 deixa claro para a gente que a palavra é dada de forma gratuita. Vinde, comprai sem dinheiro. Vinde, comer. Vinde, beber. Amém, irmãos? Esse é o Evangelho da graça. Aleluia! Tudo que nós precisamos, pastor, é ouvir. A questão de eu ser um dizimista é porque eu ouço. De eu ser um ofertante é porque eu ouço. Não é em prol de nada que Ele pode me dar, porque o que eu faço é por aquilo que Ele já me deu. Eu não faço para ter, eu faço porque eu tenho, porque eu recebi. Amém? Então, a questão é o ouvir, o quanto que eu ouço, e é o que ele fala no verso 2, venham comigo. Por que gastares o dinheiro naquilo que não é bom? Isso aqui. Se as igrejas entendessem o que está escrito aqui, a maioria, né? Muitos entendem. E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvir atentamente, é só isso que a gente precisa, e comer o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura, no sentido de que é a melhor parte da carne, não é melhor, mas é a mais saborosa. É o que Deus tem para a gente, provisões. A palavra de Deus é poderosa para prover o que realmente é bom, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Como nós vimos, a palavra é como a chuva que cai na terra e rega a terra, para que a terra produza a semente, né? A semente produza lá e dê o alimento para que o homem venha comer. O segredo é ouvir. Se ouvir realmente atentamente esta palavra e ter o cuidado de obedecer ao Senhor, essa palavra que eu estou ouvindo, que eu estou obedecendo, ela vai produzir aquilo que eu preciso, em nome de Jesus. Amém. Porque ela é poderosa para nós. Amém? Você não precisa comprar nada e nem ninguém. O que você precisa é ouvir. Você precisa ouvir essa palavra e colocar essa palavra em prática. E o Deus que fala contigo é o mesmo que vai te abençoar. Amém, irmãos? A palavra verdadeiramente realiza e satisfaz
o homem. Ouça, creia e desfrute. Repita comigo: ouça, creia, desfrute. É o segredo. Deus tem provisões através desta palavra em nossas vidas. Quantos creem aqui? Se coloquem em pé no seu lugar.